Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor e da Gatinha Lua. Aqui, agora a gente vai trazer para vocês o relatório gerencial que saiu de junho do CPTS-11, esse fundo base 10 que atualmente vem deixando muita gente nervoso, na expectativa, será que melhora, será que piora? Quem comprou lá embaixo está feliz da vida, mas quem comprou caro está meio chateado com o fundo. Vamos dar uma olhadinha? Antes de eu chegar no relatório, ele está sendo negociado hoje a R$ 8,39. A cotação mais baixa que ele chegou foi R$ 7,75, a mais alta nas últimas 52 semanas foi R$ 8,89. Atualmente está com PVP de 0,96, então está 4% abaixo. O último provento foi 7,7 centavos, dá um dividend yield de 0,92%, que muita gente acha baixo. Ele está errando com algumas estratégias, que isso a gente vai ver se essas estratégias melhoraram ou não nesse relatório de junho, que foi o rendimento pago nesse mês de julho. Atualmente ele é um baita fundo, né, 2,63 bilhão de tamanho, valor patrimonial dele 2,79 bilhões, é bem grande. O resultado mensal foi igual ao que foi distribuiu tudo que teve, um dividend yield anualizado de 11,76, mas ele entregou nos últimos 12 meses só 10,51%, razoável para um fundo indexado a IPCA. Temos aqui quantidade de cotista, cada vez mais, 387 mil, mas no mês anterior tinha 389. Ele perdeu 2 mil cotistas nesse período. Hoje ele tem uma carteira com 49 carteiras de crédito, com 33 devedores diferentes, onde desses devedores, 83% CRI são as empresas ou fundos imobiliários listados na bolsa, os devedores dele. Então você vê a qualidade dos devedores dele já por aí. A carteira na marcação ao mercado está IPCA mais 8,14, ótimo resultado, e a parte CDI, CDI mais 3,01, também é bom. A carteira está 100% adimplente, igual estava anteriormente. Dando uma olhadinha aqui nas principais resumos, né? A gestão mantém o fundo com a estratégia de reciclagem, mantendo o crédito high grade. Aí eles falam aqui também o fechamento da curva deve beneficiar os FIIs, mas a gente viu que em junho fez uma abertura da curva, né? Mas pode ter um fechamento da curva. Aí repetem aqui o dividend yield. Aqui, ó, no mês realizamos compras de 10 milhões de CRIs, aí IPCA mais 8,01, e no mês venderam 61 milhões, IPCA mais 8,09. O resultado foi de 7 centavos e meio. Aí eles falam aqui, resultado não realizado, que ainda de correção monetária, eles têm 2 centavos por cota, e versus o que era 2 centavos. E de fundos imobiliários, ele tem um prejuízo de 7 centavos. Então, se ele vendesse todos os seus fundos na data que ele teria um prejuízo. Vamos ver se com essa alta que a gente teve no mês de julho, se no próximo relatório como vai vir, né? Eu acredito que já vai estar melhor. A liquidez média de 8 milhões por dia é uma ótima liquidez, né? Aí ele fala das alocações, a carteira é 69% em CRI, 30% em FIIs. Gente, ele não é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário híbrido, onde diz no seu regulamento que ele tem que investir no mínimo 2/3 em CRI e 1/3 em outros ativos, que no caso ele em fundos imobiliários. Os 5 maiores devedores dele são CRIs pulverizados, depois é o General Shopping, o XP Properties, o Açaí e o Figazit Mouse. É, o GZIT 11, pessoal. O GZIT 11 tem alavancagem, ele tem CRI aqui com CPTS 11. O fundo ainda tem 280 milhões de compromissadas. 10% do PL. O que é isso, Kiko? Alavancagem. É dívida. Ele pegou dinheiro para investir e a taxa que ele paga por essa dívida é CDI mais 10,07. CDI está dando 10,5, dá 11,20. A taxa média da carteira dele que a gente viu lá em cima. IPCA mais 8, né? Então, com um IPCA de 4, está no 0 a 0. Aí
A carteira de crédito, aqui fala as mudanças do que ele adquiriu, o que ele vendeu. A carteira de FIIs, as maiores posições é o TRX, o CPSH, Capitania Shopping, fundo da própria casa. GSFI também é da própria casa, tá? VVMR e CPOF. Das 5 maiores posições, 3 são fundos da própria casa. A exposição a risco é porque eles consideram contratos atípicos mais seguros. 30% da carteira deles são em ativos de tijolos com contratos atípicos. Aqui, falando bastante do cenário macro, aí o resultado do mês, falando do IFIX de modo geral, e o comentário das perspectivas. Aí fala sobre a questão de high yields, high grades. Eu vou passar um pouquinho mais para frente para a gente ir nas perspectivas aqui. Abril até fevereiro, esse potencial se manteve acima de 10 centavos. Em março houve uma redução explosiva devido à queda dos fundos imobiliários na carteira. Após isso, observamos uma leve recuperação em junho, e a partir de julho temos 3 meses de deflação. Ele está contando a história lá de 2022. Aí, tanto que ele teve de resultado negativo com a alavancagem. E a alavancagem, ele continua tendo resultados negativos com a alavancagem. Prejuízo de 6 centavos nesse mês. Exatamente isso, 6 centavos. R$6 é muita coisa, mas aparentemente, em relação, atrapalhando bastante o resultado do fundo, a alavancagem. Aí a carteira de compromissadas, a gente pode ver aqui que praticamente teve um lucro de 0,04, né? Aqui é lucro e despesas. Teve um lucro de 0,04% alavancagem. É uma alavancagem que realmente só foi mais negativa do que dar lucro para o fundo. Aqui os impactos, 0% nesse mês de impacto, mas já foi impactado muito mais no resultado do fundo a alavancagem. Tabela de marcação ao mercado, o retorno histórico da carteira de recebíveis, traz lá desde o começo. Aí aqui a divisão dos CRIs, os dividendos pagos nos últimos 12 meses, histórico de todas as emissões. Para quem acompanha isso aqui, a gente vê que não muda muito não, é a mesma coisa. Aqui as movimentações na carteira, o que eles compraram, gira muito a carteira. Eles giram e compram de novo. Para quê? Para desacruar a inflação que está lá. E depois, aqui o que eles venderam. Então eles vendem e compram novamente. Dessa vez vendeu mais do que comprou. Em fundos imobiliários, eles compraram CPLG11, outro fundo da casa, venderam 6 milhões de TRX e venderam 5,2 milhões de DFI11. E compraram fundo da casa. Aí, o resultado. Aqui é o resultado para a gente ver se a gente vai ter resultados melhores ou não. Vocês podem ver que ele teve um resultado de 24 milhões 401 mil e ele distribuiu 24 milhões 472 mil. Distribuiu tudo. E assim ele segue, é sempre distribuindo tudo, não fazendo reservas. A ideia dele é sempre distribuir tudo. Aí nós temos aqui renda fixa, foi um pouquinho menos, mas foi menos, né? Aí o rendimento de CRI foi mais alto, porque teve interferência de IPCA mais alto. O resultado das negociações de CRI que ele teve foi negativo, ele tomou prejuízo, ele não está tendo lucro com CRI, na hora que ele está girando, ele está vendendo no prejuízo, e que a correção monetária acaba sendo diminuída nesse sentido. O rendimento de fundos imobiliários e ganhos de capital com fundo imobiliário. E as despesas. Teve bastante, no mês passado, bastante ganho de capital com fundo imobiliário. Isso aí ajudou no resultado, na hora de dar o resultado. Então, a imposto de renda de ganho de capital foi alto, porque tem que pagar 20% daquilo ali, né? Em cima dos... Tem fundo que está entrando na justiça para não pagar esses 20%, mas alguns pagam, outros não pagam. Aí pagou que o 20% sobre o que ele teve de lucro de FII,
aí aumenta isso aqui na despesa, se não vendesse, não pagava isso tudo. Mas não tinha resultado para distribuir. E as despesas financeiras com alavancagem, 2 milhões, que come também o resultado. E com isso ele distribuiu os 7,5. Para o próximo mês, pessoal, essa atualização monetária aqui talvez caia um pouco. Esses juros vai permanecer igual. Essa cai no próximo mês. A gente vai ter também, eu acho que eles vão ter maior ganho de capital aqui em fundos imobiliários. Vai ser algo mais por aqui. Então eu acredito sim no resultado que possa vir de 8 centavos no próximo mês. Porque o mercado deu uma esticada nesse mês, né? Aí o resultado incide bem dividido e por cota. Liquidez, esse fundo tem uma ótima liquidez, mais de 8 mil milhões por dia e também tranquilo. Então a gente olhou aí, a alavancagem ficou no 0 a 0, então o fundo tem alavancagem que não dá lucro nenhum para o fundo, mas está alavancado. A expectativa é que podemos ter um resultado um pouquinho melhor devido à alta nos fundos imobiliários de tijolos nesse começo de mês, subiu bem, e também porque a correção monetária vai se manter mais próxima do que foi no mês passado. Então, mas mesmo assim, vamos esperar mês que vem para a gente ver se dá uma melhora. E continuo dizendo, a Capitânia, quem investe nesse fundo sabe que a Capitânia investe muito fundo imobiliário da casa, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!